Pessoal, boa noite. É uma alegria de estar aqui, né? Vou começar. A gente tem aí nessa semana trabalhado um tema que é muito complexo, porque trabalhar a violência nunca é fácil, porque tem diversos fatores, né? E a gente aprendeu aí nesses últimos 3 dias o contexto geral, o aspecto neurocientífico e o aspecto psicológico. E hoje é com alegria que eu apresento nosso amigo, irmão Paulo Batista, membro aqui da primeira igreja Batista Livre de Campinas. Ele é formado em Direito, é especialista na área do Direito também. E, ô Paulo, se faltar alguma coisa aí, eu vou contar também que você é o fundador da MBL. O Paulo tem muitas qualidades aí, gente, e tem uma experiência muito bacana aí na área do direito, nas questões práticas. E a gente está muito feliz porque ele aceitou prontamente quando a gente convidou, né? Então, estou muito feliz, Paulo, mesmo pela tua presença aqui no nosso meio. E hoje você vai falar de um assunto que eu acho que é um dos principais, né? Que a igreja, como um grupo social que está em sociedade, também tem algumas responsabilidades, não só a igreja, mas nós como cidadãos. E hoje você vai falar dos caminhos bíblicos e jurídicos aí, então, gente, vocês podem fazer pergunta, pode fazer pergunta durante a apresentação dele, qualquer coisa a gente vai se organizando aqui. Mas seja bem-vindo, Paulo. Deus te abençoe, o tempo é seu. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Agradeço a igreja por abrir esse espaço para que eu possa estar participando. Vou estar me esforçando aqui para trazer informações, né? Da mesma forma que os colegas que fizeram as apresentações em dias passados. Não sei se eu vou conseguir ser bom tanto quanto, mas prometo que vou estar me esforçando ao máximo. Primeiro, eu acho que é interessante passar para quem está assistindo o que eu faço durante a minha semana, qual é a minha profissão, eu trabalho com qual que é a minha atividade profissional. Eu trabalho no segmento imobiliário e sou delegado de uma autarquia pública federal. Não sou delegado de polícia, sou delegado de uma autarquia que trata questões do segmento imobiliário e que trabalha especificamente com o combate do crime, do colarinho branco e lavagem de dinheiro. Mesmo sendo algo específico que não trata com questões que a polícia trata, mesmo sendo algo voltado para o segmento imobiliário, ainda assim nós presenciamos diversas vezes situações de abuso, de violência contra mulheres. Por estatística, diante do quadro apresentado pela Polícia do Estado de São Paulo, 70% da violência doméstica acontece contra mulheres. Então, entre os vários enquadramentos para a violência, 70% da violência doméstica tem ali como uma das vítimas a mulher. E para falar da violência, para nós falarmos sobre esse tema, é muito pertinente nós tratarmos ele, ainda mais na questão legal, olhando do ponto de vista jurídico, iniciarmos a absorção, o tratamento e o entendimento pela lei, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Entre 2000 e 2010, nós tivemos várias leis específicas tratadas e votadas dentro do Congresso, e essa foi uma delas. Então, era uma lei que estava sendo trabalhada desde ali do momento da Constituinte, que ganhou estrutura, que ganhou contexto, e em 2006 conseguiram aprovar. Essa lei traz aqui como sua identificação, em razão da sua formatação legal, o seguinte texto. Lei 11.340 cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando nós falamos sobre a mulher, hoje se compreende a mulher nos vários e múltiplos sentidos que o mundo lá entende. Então, aqui enquadra a mulher trans,
a mulher de todas as formas que venha a estar provocando o judiciário. E aí é o juiz que compreende se de fato foi provocado corretamente ou não. Mas dentro das estruturas da polícia, dentro das estruturas da assistência social, todas que buscarem ajuda, que buscarem acolhimento, vão estar sendo tratadas diante da sua qualificação, diante da sua posição, diante da sua autoidentificação. E logo no artigo 1º, a lei diz o seguinte: esta lei cria mecanismos para coibir, prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Violência doméstica e familiar. A violência doméstica, ela vai muito além do que aquilo que acontece dentro da casa, dentro do lar da pessoa. Ela tem uma extensão dentro do rol familiar, dentro das relações que a família possui. Então, hoje, tem muita gente que sabe de mulheres que sofrem algum tipo de agressão, e não necessariamente por uma pessoa que mora com ela, mas por uma pessoa que está ligada a outra que mora com ela. Isso também é considerado uma violência doméstica. O artigo 2, ele já inicia o seguinte: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião. Ou seja, todas as pessoas que se identificarem como mulher. Isso, talvez, para muitas pessoas, não venha trazer muito sentido do que eu estou querendo dizer e por que eu estou enfatizando isso. Mas o que eu quero passar é que qualquer pessoa que se identificar como mulher pode buscar auxílio e estrutura pela Lei Maria da Penha, independente dela ser biologicamente considerada mulher ou não. Ou seja, é uma lei que abre um precedente com boas motivações, mas deixa brechas que hoje pode ser considerado um perigo para a nossa sociedade diante de determinadas situações. Falar sobre direitos humanos, falar sobre a segurança, falar sobre o bem-estar do homem, da mulher, da família, não tem nada a ver com esquerda ou com direita, isso tem a ver com a nossa sociedade, isso precisa ser encarado de frente. E a igreja abrindo esse precedente, nós tratarmos esse assunto, e ainda à luz da lei que traz dispositivos para coibir, para tratar e para punir, demonstra que a nossa sociedade está caminhando no caminho correto, em buscar informações e trazer, e municiar a população para que elas venham estar preparadas diante de casos que venham compreender se é necessário agir, atuar, denunciar. No artigo 5º, que é um dos artigos que eu também destaquei, diz o seguinte: para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Isso abre um precedente para que várias situações venham ser compreendidas como violência. Isto é bom, porque traz dispositivos para assegurar a mulher, mas isso também pode ser ruim se a sociedade usurpar o texto legal e buscar problema, muitas vezes, onde não existe. Exemplo, se uma pessoa for chamada ou chamado de feio, e se ela se sentir constrangida, isso pode ser considerado um crime. E a mulher, no caso, for chamada de feia e se sentir, de certa forma, prejudicada, achar que isso é uma injúria, ela vai buscar a tutela na delegacia da mulher. Quando essa lei foi desenvolvida, várias estruturas foram criadas para dar robustez à atuação de todos os agentes que estão ligados a esta lei. E aí esses agentes estão na esfera federal, estadual e municipal. Ou seja, na esfera municipal nós temos ali assistente social, na esfera estadual nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, na esfera federal o Disque Denúncia e outras entidades como as estruturas
de pesquisa e desenvolvimento da saúde da mulher. Então, existe uma cadeia de estruturas que foram criadas a partir dessa lei. Essa lei, dentro da compreensão de direitos humanos no Brasil, é um marco. A partir da Lei Maria da Penha, outras foram formatadas para um contexto de defesa de pessoas que venham se sentir vulneráveis diante de determinados casos. Abre precedente para a compreensão e para desenvolvimento da legislação de uma outra forma. Quando fala-se na questão da violência psicológica, nós temos aqui a compreensão hoje das pessoas que sofrem, né, das mulheres que sofrem por conta de situações que acontecem no emprego, por assédio moral, por assédio sexual, e aí isso traz como consequência um dano psicológico. Isso provavelmente já foi tratado pelas duas colegas que palestraram ontem. Nós temos aqui a questão do sofrimento físico. O sofrimento físico não é simplesmente o fato da pessoa estar apanhando, de estar participando de luta corporal, mas sim do sofrimento físico, caso ela esteja sendo submetida a um trabalho excessivo ou a uma atividade repetitiva de forma excessiva. Então, a situação do dano físico, do sofrimento físico, ganha novas conotações. E hoje, dependendo do caso específico, o enquadramento dessa violência ela pode ser compreendida em razão do sofrimento físico, em razão do sofrimento psicológico, em razão do sofrimento moral e em razão do sofrimento patrimonial. Existe alguns estudiosos que dizem que a mulher a se submeter em negociações do segmento imobiliário ou do segmento empresarial acaba sofrendo pela discriminação ou pela consequência da falta de informação, de postura comercial, empresarial, enfim. Essa mulher, depois de um tempo, se de fato ela se sentir lesada, compreendendo que ela sofreu naquela negociação uma determinada acepção por ela ser mulher, mesmo que ninguém tenha xingado ela, batido nela, mesmo que ninguém tenha feito uma pressão psicológica nela, mas tenha tratado de uma forma que ela compreendeu que foi uma forma danosa para o patrimônio dela, ela pode sim buscar a tutela do judiciário e pleitear, né, uma indenização por conta disso. Estou trazendo para vocês um panorama da forma mais ampla possível do texto que essa lei coloca à disposição do judiciário e dos operadores do direito, para vocês compreenderem a complexidade que nós temos hoje para tratar sobre o direito da mulher. Quando bem utilizado, a Lei Maria da Penha é uma ferramenta excepcional para a proteção da nossa sociedade. Valorizar e proteger a mulher é um dever, assim como valorizar e proteger todo ser humano. Mas, se usado da forma equivocada, traz vários malefícios. E pode, sim, não só prejudicar a mulher, mas a família, a sociedade, um contexto pela sua complexidade. Quem tiver dúvida, a gente pode ir colocando aí no chat, tá? Para a gente não fazer um batidão e, de repente, aquilo que alguém considerar importante, passar e aí depois esquecer de questionar. No artigo 6º, nós temos a seguinte situação. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas da violação dos direitos humanos. Então, diante de tratados internacionais, na formatação de compreensão daquilo que é direito do ser humano, na sua essência, os principais direitos para o ser humano, compreende-se que a violência doméstica milita contra esse direito, que é concebido, que é compreendido, que é tratado como fundamental. Esse tipo de dispositivo, no nosso ordenamento, é pouco visto, é pouco identificado num dispositivo que traz uma responsabilidade, uma grandeza da forma que esse dispositivo trata esta lei em específico. No capítulo 2, no artigo 7, parágrafo 4º,
No artigo 7 em si, é falado sobre os tipos de violência. Violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. A violência sexual é algo que, provavelmente, a maioria das pessoas possui uma noção, a analogia fica fácil de desenvolver, é fácil de compreender, assim como a questão da violência psicológica. Mas, falando de violência patrimonial, ainda na extensão daquilo que eu acabei de falar, olha como o texto trata. Violência patrimonial, entendida também como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Olha a forma que isso está sendo tratada, como está aberto. Documentos. Uma pessoa pode responder pela violência a uma determinada mulher porque destruiu um determinado documento, seja ele um documento, parte de documentos do trabalho dessa pessoa ou documentos pessoais. Olha a extensão, olha o tamanho do problema se esse dispositivo cair nas mãos erradas. Violência moral. Aqui, o texto legal diz o seguinte: a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Calúnia, difamação e injúria já é parte da tipificação lá no Código Penal. A diferença é que, com a existência dessa lei, nós temos, conforme eu falei agora há pouco, estruturas que foram desenvolvidas para atendimento específico da mulher ou da pessoa que se denomine mulher, e assim se identifique. Quando nós temos tipificados, já tratados, já definidos, já descritos sob o nosso Código Penal, retratados sob uma lei especial, logo nós temos aqui uma nova compreensão, uma nova configuração, onde uma calúnia por uma pessoa, por um homem, ou por uma outra pessoa que não consiga se enquadrar na Lei Maria da Penha, vai ter uma determinada atenção, e a calúnia que venha a ser proferida contra uma mulher que venha buscar a tutela dentro da Lei Maria da Penha, uma outra atenção. Das medidas integradas de prevenção. Nós estamos aqui no artigo 8 da lei. Diz o seguinte: a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, com áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. É aquela integração que eu falei para vocês agora há pouco. A organização do governo federal, estadual, municipal. E mais à frente nós vamos ver que tem a abertura para instituições não governamentais participarem dessa composição. Ou seja, a Lei Maria da Penha é uma ferramenta extraordinária para a proteção da mulher. Nós temos hoje no ordenamento brasileiro, além dos princípios que foram introduzidos à luz do novo Código Civil lá em 2002, vigente em 2003, nós temos essas leis que foram fomentadas ao longo do ano 2000 a 2010, essa em específico em 2006, que trazem condições para o Poder Judiciário olhar para o problema de uma família, olhar para o problema de uma mulher e trazer de forma robusta solução e punição. Punição para o agressor, punição para aqueles que participaram da situação em conjunto com o agressor. Falando nas estruturas e diante deste parágrafo, quando nós temos aqui a situação tratada pela área da educação, trabalho e habitação, fica à disposição de instituições que estão atreladas do governo a criação de estruturas complementares, mesmo não destacadas no regulamento legal. Ontem, no finalzinho da apresentação, a gente estava fazendo um bate-papo, eu não sei
estava sendo gravado ou não, ou foi no briefing que nós fizemos, não, foi no briefing que nós fizemos antes das palestras. Para quem não sabe, a instituição que mais possui informações na América é a NASA. Depois da NASA, a instituição que mais possui informações na América é a Caixa Econômica Federal. E nessa situação de instituições que fazem complemento de estruturas para a questão da defesa e da proteção da mulher, há pouco tempo nós tivemos a denúncia dentro da Caixa Econômica Federal que um dos seus gestores cometeu assédio. E por conta disso, essa instituição possui um banco de informações gigantesco, compreendeu seu papel dentro da sociedade brasileira, e utilizando as informações que ela possui, criou algumas estatísticas, e hoje abriu um precedente para destacar dentro das principais agências do Brasil um espaço chamado Espaço Mulher, onde as mulheres que forem à Caixa Econômica Federal, naquele espaço, vão ter um atendimento diferenciado por um atendente preparado para fazer as abordagens necessárias para as questões comerciais que o banco trata, que o banco se desenvolve, e para se colocar à disposição de auxiliar caso essa mulher venha estar passando por algum problema dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, problema esse fruto de uma violência, fruto de alguma situação que ela considera ser anormal. Ou seja, a Caixa está criando mais um mecanismo para ajudar as mulheres que estão sofrendo de alguma forma com algum tipo de violência. Então, tudo isso se tornou possível por conta dessa lei, por conta desse precedente legal, que abre condição de compreender a situação vulnerável da mulher diante daquela estatística que eu falei no início da nossa fala, onde 70% da violência doméstica tem uma mulher envolvida. Aqui tem uma pergunta: todo tipo de violência doméstica, ele é juridicamente baseado na Lei Maria da Penha, ou tem algo anterior do Código Penal que já ajudava nessas causas? Sim, Lana Gilmara, existe a tipificação da violência, que está definida no Código Penal antes da Lei Maria da Penha, e que traz aí condições do operador do direito compreender a forma de atuar, tratar, denunciar e punir coisas que aconteciam dentro do meio doméstico ou fora dele. A Lei Maria da Penha dá condição, abre os holofotes para esse problema que ficou muito tempo à sombra da nossa sociedade. Muita mulher passou por situações ruins ao longo da história, porque ela não tinha voz, ela não tinha condição de externar aquilo que estava acontecendo dentro de casa. Vale ressaltar que no Brasil a mulher teve condição de voto depois da Revolução de 32 e teve a obrigatoriedade de tirar o CPF no final da década de 80. Veja o tempo que nós tivemos para o desenvolvimento da nossa sociedade, desenvolvimento da responsabilidade civil, e olha como a mulher foi introduzida dentro dessas responsabilidades. Até 32, mulher não votava. Até o início dos anos 80, mulher não tinha CPF. Todas as contas, todas as tratativas comerciais precisavam do homem. Se não tivesse um homem com CPF, a mulher não podia participar de grandes transações. Ainda no artigo 8, perdão, já no artigo 9, nós temos a seguinte introdução. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar é prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, emergencialmente, quando for o caso. As estruturas do SUS estão tratadas, estão lapidadas para se dispor, para se colocar à disposição da provocação de uma mulher que está em situação vulnerável, está passando por
violência doméstica ou por demonstrar essas características. Embora muitas estruturas do SUS no interior do nosso Brasil não abrem esse espaço e não abrem estruturas para desenvolvimento desse tipo de campanha, por falta de recurso, por falta de mão de obra, por falta de treinamento. É algo que precisa ser tratado, precisa ser desenvolvido ao longo da nossa extensão territorial, que é gigantesca, né? O Brasil é um continente, mas nas principais capitais do nosso país existem estruturas que estão prontas e aptas para fazer esse atendimento, para fazer esse acolhimento e esse direcionamento. Ainda no artigo 9, nós temos aqui 2 incisos que falam da questão do juízo. Um deles diz o seguinte: o juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Nem todas as estruturas municipais e estaduais possuem um programa de inclusão da mulher. Mas nos grandes estados do Brasil, hoje nós já temos nas 3 estruturas programas para esse fim. E acredito que, diante do desenvolvimento da nossa sociedade, diante dos números que foram apontados nos últimos estudos, principalmente em razão dos números alarmantes de feminicídio, muito provavelmente essas estruturas vai estar como foco dos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Desenvolvimento Social das cidades e dos estados. Em continuação, o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Ou seja, a assistência não é simplesmente do acolhimento naquele momento, mas sim de um acompanhamento perene para que ela tenha condição de se reabilitar, condição de participar de novo da sociedade com os apoios necessários por conta daquilo que ela tenha sofrido. No artigo 10, e esse aqui é um que talvez o Marcelo possa até trazer informações complementares, que trata da autoridade policial. O artigo 10 é o seguinte: na hipótese da iminência ou da prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, ou seja, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, qualquer autoridade policial, estando ou não em serviço, adotará de imediato as providências legais cabíveis. Esse artigo coloca a responsabilidade a todos aqueles que representam a estrutura da Polícia Civil e Polícia Militar, o dever de agir. Então, a mulher que está numa situação, na iminência aqui da violência doméstica familiar, e se um participante, um ente da Polícia Civil, um ente da Polícia Militar, tiver ciência, ele tem a obrigação, tem o dever de agir, seja fazendo a denúncia, fazendo a reclamação, contatando outras autoridades, para que essa violência venha a ser cessada, venha a ser resolvida diante do contexto, diante do caso específico. Ô, Paulo. Oi. Na questão da polícia aí, o entendimento é esse mesmo, tá? Não cabe, por exemplo, só vai encaminhar se a vítima assim decidir. Na verdade, não. Em presença de flagrante, cabe à autoridade que estiver ali fazer esse encaminhamento, fazer as orientações legais do boletim de ocorrência e tal, e também, se necessário, ser testemunha. Então, tem essa também. Quando o policial ele não está de serviço, tá? No caso de serviço, ele já pode fazer o boletim ali junto com a Polícia Civil e já dar prosseguimento. Eu
eu presenciei um caso, eu e minha esposa, falando em esposa, minha esposa estava me assistindo aqui, tá, hoje fazem 21 anos que estamos casados, vou aproveitar aqui a oportunidade, já que ela está me assistindo, de mandar um beijão para ela, falar que eu amo muito ela, e que saindo daqui, prometo, nós vamos sair para jantar juntos, ainda hoje. Voltando aqui. Eu, minha esposa, meu filho, nós estávamos na praia, e saindo da praia tinha uma mulher que estava sendo agredida, e um rapaz que se identificou como policial saiu de perto da família, deixou o que estava fazendo e foi lá para acudir e chamar, de fato, a polícia militar para interagir. Eu acredito que isso dentro da polícia está bem destacado. Eu tive relatos, né, conheci pessoas que trouxeram informações de situações similares, ou seja, não que por ser uma outra pessoa, no caso não fosse uma mulher, não tivéssemos o dever de interagir, de tentar ajudar. Mas nesse caso, ele, por ser um policial, além da obrigação moral, ele tinha o dever profissional. Ainda no artigo 10, no destaque 10A, traz o seguinte complemento de informações. É de direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado. Ou seja, sofreu um abuso sexual, por exemplo, sofreu a violência doméstica, o tratamento, a pessoa que vai fazer a perícia, a pessoa que vai tomar as informações, que vai acompanhar o desenvolvimento, coleta de material para fazer testes, para fazer a parte de laboratório, são pessoas especializadas, na maioria delas, mulheres. Atendimento policial e pericial especializado. Ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Então, todo esse cuidado é para que a mulher, de fato, tenha condição de poder externar, né, poder informar o ocorrido e se sentir à vontade. Minha esposa acabou de colocar, quero só ver. Só quero ver. Calma, amor. Daqui a pouquinho. Vocês viram que lá em casa quem manda sou eu, né? A minha esposa fala e eu falo mais alto. Eu digo, já vou, já estou indo. Brincadeiras à parte, né? No artigo 11, o Marcelo está dando risada aqui do lado. No artigo 11, parágrafo 5º, nós temos a seguinte situação, o seguinte texto. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive de assistência jurídica, para o eventual juizamento perante juízo, compete de ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Este é um precedente que muitas mulheres utilizam atualmente no cancelamento, né, para anulação do casamento. Ou seja, para minimizar o desgaste do processo de divórcio, né, do processo litigioso, a violência doméstica é a causa para que venha a ser provocado um processo específico para anulação do casamento. Essa alteração de comportamento, essa tratativa do texto legal abre um corredor diferenciado dentro do judiciário para aquelas mulheres que estão sofrendo em casa algum tipo de abuso físico, psicológico, conseguir se desvencilhar com agilidade, sem ficar na discussão das minúcias que o processo do divórcio impõe pela sua característica. Então, ao invés de ficar sendo discutido uma partilha de bens, por exemplo, situação essa que deve ser tratada na relação do divórcio, quando você busca a urgência em razão do desenvolvimento desse texto legal, você pode entrar direto com a anulação do casamento, diante do caso específico.
para que essa pessoa venha se desatrelar o quanto antes dessa relação abusiva. O artigo 12º é bastante curioso, porque ele fala o seguinte: os estados e o Distrito Federal, na sua formulação, nas suas políticas e planos de atendimento à mulher em atuação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para atendimento e investigação da violência graves contra a mulher. A criação da delegacia da mulher abre condições de um trato processual diferenciado por conta da estrutura que foi instalada dentro dessas delegacias. A maioria das delegacias criadas para cuidar das mulheres tem como delegada uma mulher, tem como investigador, tem ali no corpo de investigação mulheres, tem ali no trato da recepção, como escrevente, mulheres. A delegacia da mulher traz condição das mulheres externarem da melhor e da mais ampla forma aquilo que acontece dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, e vai ser tratado por mulheres. Ou seja, a causa vai ser compreendido por alguém que talvez já ouviu, já passou por situações relatadas. Isso torna muito mais humano, isso torna muito mais plausível a forma de acolher essas informações, tratar e direcionar para o Poder Judiciário. Nas pesquisas que foram desenvolvidas por universidades no início da década de 90, o relato é que a maior dificuldade de tratar a violência doméstica era a falta de compreensão do problema, porque as mulheres tinham dificuldade de externar a complexidade e o contexto que elas estavam vivendo. Elas tinham vergonha de falar para o delegado o que ela sofria como violência. Ela tinha vergonha de falar para as pessoas que estavam na delegacia aquilo que ela estava passando nos últimos meses, aquilo que ela ouviu, aquilo que ela suportou. Ao criar uma estrutura para atender a mulher, e essa estrutura está aparelhada com psicólogos, está aparelhada com outros profissionais da área da saúde, isso começou a ser desenvolvido e essas mulheres começaram a falar. E é com essas falas, é com essas informações que os processos de hoje estão sendo tratados e direcionados no judiciário de uma outra forma, de uma forma muito mais assertiva, num contexto perene, com um detalhamento maior de situações e enquadrando o agressor com teor de informações, com teor de provas muito maior do que se tinha há muitos anos atrás. É interessante trazer alguns casos aqui para vocês. Não vou falar o nome dele, mas tem um médico que trabalhava com inseminação artificial e foi denunciado por uma mulher que acordou no meio do procedimento com uma atividade estranha desse senhor. Bastou uma mulher se levantar, bastou uma mulher ir na mídia, bastou uma mulher provocar a delegacia da mulher, que de repente centenas de mulheres apareceram. Mulheres que também eram vítimas do mesmo agressor. E aí isso provoca a sociedade. Por que essas mulheres que surgiram agora para denunciar esse homem não fizeram isso antes? Não fizeram porque não tiveram coragem, não fizeram porque não entendiam como isso poderia ser externado, não fizeram porque elas não sabiam da forma que deveria ser realizado para provocar a justiça e para que isso ganhasse a devida dimensão. Se isso aconteceu com mulheres que possuem condição financeira de ir numa clínica do gênero, que são lugares que praticam procedimentos de um valor muito caro, imagine com as mulheres que são mais simples no interior do nosso Brasil. Ou seja, tem muito infrator, tem muitas pessoas que causaram
a violência para mulheres e ainda não foram denunciadas. E eu estou dizendo muitas pessoas porque a denúncia não necessariamente é para ser feita contra um homem. O agressor também pode ser uma mulher. Da mesma forma que a pessoa que vai buscar a tutela na delegacia da mulher, a pessoa que vai buscar a tutela na Lei Maria da Penha, ela tenha hoje o precedente de se identificar como mulher, sendo ela biologicamente mulher ou não, o agressor que vai ser tratado, que vai responder, ele pode ser ou não uma mulher também. Ou seja, uma mulher pode ir na delegacia da mulher, fazer um boletim, fazer uma queixa em razão daquilo que ela está sofrendo, do abuso que ela sofre por consequência da ação de uma outra mulher. Essa complexidade abre precedente para que a justiça possa tratar situações que ficaram por muito tempo longe da ciência, do conhecimento da sociedade. Situações que ficaram por muito tempo na sombra da nossa sociedade. Famílias muitas vezes não relataram, não falaram, não trataram por vergonha, por preconceito. E a lei é um marco. Essa lei abre precedente, ela impulsiona a sociedade a se colocar contra esse tipo de situação. Eu volto a dizer, direitos humanos não tem nada a ver com teorias ou princípios da direita ou da esquerda. Tem a ver com questões da nossa sociedade, com o desenvolvimento da nossa civilização, com o desenvolvimento do ser humano, e precisa ser tratado de uma forma responsável. A Lei Maria da Penha não é ruim, ela é muito boa. Tem gente que ataca a Lei Maria da Penha, porque diz que ela cria uma certa acepção contra o homem. De fato, conforme eu falei para vocês, a Lei Maria da Penha, como instrumento jurídico na mão de pessoas mal intencionadas, podem trazer danos, principalmente se o judiciário não for atento às várias lacunas que essa lei possui, trazendo malefícios a pessoas que talvez não tenham, de fato, a responsabilidade, não tenham, de fato, causado alguma infração. Porque a lei abre condição de enquadramento em função da violência psicológica, da violência patrimonial, que são questões subjetivas. Mas ela, diante de um contexto como instrumento balizador do judiciário, quando bem utilizada e diante de um caso sério onde as pessoas não estão mal intencionadas em provocar a justiça, é extremamente eficaz, porque ela dá condição do Estado interagir, tratar, direcionar e punir da devida forma. O Código Penal tinha as suas estruturas, as tipificações para enquadramento, para tratativas, para adicionamento, para punição, mas a falta de estruturas para acolhimento, as faltas de estrutura de investigação, a falta de estruturas especializadas colocavam a mulher numa situação bastante fragilizada e boa parte dos crimes que aconteceram não foram tratados, os agressores não foram punidos porque eles não foram indiciados, eles não foram denunciados. E hoje nós temos condição de articular a denúncia querendo a vítima ou não. Sabe aquela história que briga de marido, mulher, ninguém mete a colher? Não é bem assim. Existem estruturas, mecanismos. Aqui em Campinas nós temos um mecanismo municipal e nós temos um mecanismo estadual, que é o Disque Denúncia. Você não precisa se identificar. Então, se você sabe que existe uma família e nessa família tem uma mulher ou tem uma adolescente que está sofrendo agressões, independente do tipo de agressão que ela está sofrendo, você pode fazer a denúncia e você não precisa se identificar. Por sinal, essa situação onde foi tratada também com a fala do pastor Zezinho, salvo engano aqui, Marcelo me corrija se eu estiver errado, no sentido de que, às vezes, você quer ajudar e acaba tentando trazer uma orientação e depois as pessoas acabam se compondo e colocam você como o vilão da história, né? Então, se existe uma situação familiar que foge da normalidade, que extrapola a questão do bom senso, e você compreende que aquilo que está fazendo mal é uma agressão contra uma mulher, cabe sim
a sociedade interagir através dessas estruturas que o Estado proporciona para que a denúncia seja realizada, e aí o Estado toma a sua posição em fazer as investigações, em fazer os questionamentos, e fazer o direcionamento ou não daquilo para que as instâncias que o Estado hoje possui venha estar fazendo orientação, direcionamento, denúncia ou até mesmo a punição. Agora, eu acho que, entendendo um pouco da Lei Maria da Penha, a gente pode trazer para dentro de casa e para dentro da igreja. E, Marcelo, por favor, me posicione sobre questão de horário. Agora é 8h20, até 10 horas eu posso ficar aqui. Você tem o tempo que achar necessário, fique em paz. A Karine não acha a mesma coisa, mas tudo bem. Daqui a pouco ela vai escrever alguma coisinha aqui do meu lado. Que o cara já prometeu que vai levar para jantar, né? Então, já sabe, né? Agora quem está apertado com o horário é você. Falando de crime doméstico, falando da violência contra a mulher, faz promessa publicamente, tem que cumprir, tem que honrar. Tá gravado, tá? Tá gravado ainda, serve como prova. Essa é uma pergunta que não surgiu aqui, e eu vou externar porque foi uma questão que surgiu numa outra palestra que eu participei. Vídeo, áudio de violência pode ser utilizado como prova? Depende. Tem juiz que compreende que qualquer material de áudio, todo material, qualquer material de vídeo, só pode ser gravado se a pessoa autorizar. Entretanto, nada impede que o juiz venha tomar ciência desse material. O que isso significa? Que esse material, mesmo não sendo considerado como prova, ele pode estar ali parte do processo. E ele pode ser provocado ao juízo para que o juiz tome conhecimento dele. Aí se o juiz vai querer levar em consideração ou não, é o problema do juiz. Mas esse material pode ser colocado como parte de conteúdo para a apreciação do juízo. E aí cabe o juiz considerar ele prova ou não. E dependendo da imagem, dependendo do áudio, mesmo que o juiz não utilize ele como prova, se ele tomar ciência, se ele vê um determinado vídeo, uma pessoa batendo na outra, xingando a outra, por mais que as pessoas que estão ali envolvidas não deram autorização, eu duvido que aquilo não deixe de ser utilizado como um dos pontos de análise desse profissional da justiça. Questão de trazer para dentro da igreja a realidade das mulheres brasileiras. Nós, povo, né, povo da igreja, cristão, irmãos em Cristo, nós temos a obrigação de mostrar para os nossos filhos e para a nossa sociedade que nós temos respeito com as nossas mulheres, nós temos respeito dentro dos nossos lares. Problemas em casamento, problemas de relacionamento com familiares, problemas de relacionamento dentro do trabalho, problemas de relacionamento dentro da igreja, isso vai acontecer e é parte da essência do ser humano. Mas com muita maturidade, com muita lisura, com muita ética, com muita moralidade, cabe à igreja, numa atitude de vanguarda como esta que nós estamos tendo hoje, trazer para a discussão dos nossos jovens e da nossa sociedade a questão da violência doméstica, a questão dos problemas sociais, as questões pertinentes ao desenvolvimento dos nossos jovens, questões pertinentes ao combate ao uso de drogas. É parte da nossa sociedade. Nós precisamos interagir, nós precisamos tratar. Saiu uma outra pergunta aqui da Lana Gilmara. Mesmo as vítimas não querendo fazer a denúncia, devemos denunciar? Porque sou da saúde. Lana, eu entendo que sim. Se você toma conhecimento de um exemplo, né, de um exemplo já entendendo assim numa situação bem ampla, você sabe de uma pessoa que foi estuprada por um parente, por alguém próximo da família, e essa pessoa ainda não denunciou, e esses abusos são constantes, ou não, né, aconteceu uma única vez, ou está sendo algo que está acontecendo sempre, e essa pessoa está com medo, ou está se sentindo
prejudicada de alguma forma, se sentindo incapaz de fazer isso, mesmo que você não venha se identificar, através desses dispositivos que o município, que o Estado disponibiliza, deve-se fazer a denúncia, sim. Eu conheço o relato de uma família que a mãe sabia que a filha sofreu abusos por parte do padrasto e ela não denunciou porque ela tinha medo que a pessoa largasse ela e ela não tinha como sustentar o resto dos filhos. Olha o tamanho do problema. Mas aí você tem uma jovem que estava sofrendo abusos por consequência de uma outra situação e por falta de compreensão ou de discernimento da mãe. Então, o agente da saúde, o agente da justiça, o agente da polícia, o agente da sociedade, nós que estamos aqui na igreja, se temos compreensão, se nós temos a ciência da existência de situações do gênero, nós temos a obrigação moral, né, diante da nossa sociedade, diante da nossa família, de interagir da melhor forma possível, conforme a lei nos respalda. Não estamos nos envolvendo na vida alheia, pelo contrário, nós estamos protegendo a nossa sociedade. E essa é uma fala estranha para muitos, né? Uma situação coletiva, mas diante do contexto do dispositivo, e até mesmo porque a gente venha demonstrar seriedade no contexto legal, cabe com maturidade e esse posicionamento para que aquele que está em situação vulnerável venha ter o acolhimento do Estado, entendendo que é isso que nós temos para o momento. Aí, na sequência, ela diz o seguinte: muitas vezes elas pedem para que nós não façamos isso. Eu entendo a situação, eu entendo a situação complexa que deve ser trabalhar na saúde e interagir com uma situação dessa. Óbvio que daí cabe também a questão do bom senso, cabe a avaliação particular do profissional de saúde, entendendo qual é o tipo do problema que está acontecendo, qual é o tipo da agressão que ocorreu, se é algo que é possível de solução, se é uma situação isolada que ocorreu e que, diante de um contexto, será resolvido, mas compreendendo que é uma situação que vai se repetir e que pode trazer risco de vida, risco, né, físico, acredito que cabe a denúncia sim. Voltando na questão dentro da igreja, a palavra fala, né, que nós devemos ser humildes como uma pomba, prudentes como uma serpente. Então, com muita humildade, cabe como irmãos em Cristo, às vezes uma orientação, às vezes um bate-papo, uma oração, mas também cabe, na prudência, trazer a pessoa, a vítima, ou até mesmo ao agressor, à luz do texto legal, as consequências do que está acontecendo, e o direcionamento, a orientação para que isso venha a cessar, para que isso venha a ser corrigido. E uma vez que isso não aconteça, uma vez que isso seja algo rotineiro, parte de consequência de situações desajustadas, diante de uma família, diante de um relacionamento, seja ele qual for, cabe a nós que estamos aqui hoje participando deste evento e aqueles que tomaram ciência disso, estando aqui ou não, fazer as devidas denúncias. É dessa forma que nós vamos proteger a nossa sociedade, dessa forma que nós vamos proteger as nossas mulheres. Muitas mulheres não tiveram amparo da sociedade, não tiveram amparo da família, não tiveram amparo dos seus filhos, não tiveram amparo dos seus companheiros, não tiveram amparo de ninguém. E está na hora de nós demonstrarmos que nós temos condição de trazer esse amparo, mesmo que seja através da denúncia, mesmo que seja através da orientação legal, mas que existe alguém que se preocupa, existe alguém que tem interesse em ajudar, e tem interesse e se importa por essa vida. Enfim, esse seria a parte básica da explanação. Não sei de outra forma eu posso trazer e agregar. Eu acho que as perguntas estariam ajudando bastante, porque daí eu consigo trazer alguns casos práticos, até mesmo da delegacia, onde eu exerço a função como delegado de autarquia.
ser delegado do Crescisp me coloca numa situação de análise constante sobre empreendimentos e invasões. E é impressionante. Todas as vezes que eu vou visitar uma invasão, ou que eu visitei uma invasão, a quantidade de mulher e criança que tem nas invasões. Impressionante. 2, 3 homens, 10 mulheres, 15 crianças. Impressionante. E a maioria dessas mulheres estão ali numa situação vulnerável porque um companheiro ou um parente colocou elas ali para ocupar aquele espaço, para tomar conta daquele espaço, até que aquele espaço venha a ser discutido pela justiça, até que aquele espaço venha a ser tratado e ocupado definitivamente através de um alvará, através de um mandato, através de algum instrumento público. Ô Paulo, ontem antes de ontem teve uma pergunta que pairou, né? Mas eu falei, bom, vou encaminhar o Paulo. Agora a janta já era, vai avisar a Karine. A questão é sobre alienação parental. Por exemplo, as mulheres, além de serem vítimas, muitas vezes, de violência, os filhos sofrem alienação parental. Lógico que parte dos dois, né? Tanto do homem quanto da mulher, a alienação parental acontece, mas a pergunta era o que fazer em flagrante de alienação parental. Eu sei que você focou na Maria da Penha, mas foi uma dúvida que veio na terça e na quarta, então, de repente, o pessoal que está aí é bom para ouvir o que fazer em flagrante de você presenciar uma alienação parental. Olha que coisa complexa. Se essa alienação for uma criança, uma menina, ela pode ser tratada sob os dispositivos da Lei Maria da Penha. Olha como é complexo essa lei. A questão da alienação parental é algo muito complexo, e muitas vezes nós vamos nos deparar com questões subjetivas, né? Nós temos uma sociedade muito misturada, culturas diferentes, criações foram desenvolvidas de várias formas. A cultura brasileira é muito complexa. Julgar a questão da alienação parental não é fácil. Sendo muito sincero, se você me perguntar, Paulo, olhando determinada situação, você consegue definir se aquilo ali é algo que de fato possa ser considerado como uma alienação parental? Não sei. É muito complexo. A questão da ofensa, a questão da violência, torna-se mais fácil para ser identificado porque é parte de um senso, de uma compreensão comum. Um tapa é uma violência. A pessoa recebeu uma palavra, um xingamento, é uma ofensa. Né? Então, um tapa é uma violência, um xingamento é uma ofensa. É mais fácil de compreender. Agora, a questão da alienação, a pessoa rejeitando, a pessoa não tratando, é confuso, e aí a gente vai entrar numa área muito específica, e ao invés de ajudar aqueles que estão aqui para tentar interagir, vamos acabar atrapalhando, porque vamos trazer ideias ou trazer formatos que não estão ainda tratados, e de repente a interação vai ser equivocada. Pelo menos é dessa forma que eu enxergo, é dessa forma que eu venho interagir. Pessoal, façam suas perguntas. Aproveite que daqui a pouco ele sai para jantar. 21 anos de casado. 21 anos aí. E eu digo para minha esposa que, além da delegacia da Maria da Penha, né, tinha que formatar uma delegacia do Zé da Freguesia do Ó. Porque se tem a delegacia para tratar as questões da mulher, logo precisamos de uma delegacia para tratar as questões, para tratar o homem. Tem um homem sofrendo violência doméstica. Na pandemia, muitos homens sofreram violência doméstica. Sim. Aliás, a estatística que foi apresentada aqui é que 11% dos homens sofrem violência doméstica, né, no Brasil. Ô Paulo, eu sei que você tocou nesse tema, mas para reforçar com a galera aí, quais são os órgãos legais aí que podem ser Disque Denúncia, DDM, quais são aí os caminhos? No município, nós temos o Departamento de Assistência Social. Em cada município, o nome muda, né?
tem município que fala que é Secretaria de Assistência Social, tem município que fala comissão, extensão, atendimento de assistência social, mas, enfim, todos os municípios têm departamento de assistência social, todos os municípios possuem. Esse, eu acredito que seja o órgão principal. Por quê? A pessoa que está ali tratando desse órgão, ela vai olhar para o problema com um olhar de compreensão e de assistência, de fato. Diferente da polícia, que vai tentar buscar o crime, o assistente social vai tentar buscar o problema. Às vezes o problema é o envolvimento de uma das partes com droga lícita ou ilícita, mas com algum tipo de droga. Às vezes o problema é por uma questão financeira, às vezes o problema é saúde. Então, o assistente social, ele tem traquejo e o preparo para compreender o que está acontecendo e muitas vezes dar um direcionamento. Diferente do poder policial, que diante do contexto, ele deve ser acionado no momento do flagrante, no momento de agressão de fato, onde houve uma desinteligência e as pessoas estão nas vias de fato. Ao contrário, eu acredito que as estruturas da assistente social são as estruturas pertinentes para serem acionadas nesses casos. O Disque Denúncia, ele está disponível principalmente para as denúncias quando ocorreu a violência. Eles não estão disponíveis e não estão acessíveis para situações que podem se tornar uma violência. O que eu estou querendo dizer? Se existe alguma situação que demonstra, que demonstra está fora do normal e que pode ser por consequência de questões sociais e que isso vai resultar em violência, cabe sim o direcionamento para a área de assistência social. Ou seja, tentar tratar antes de virar uma violência. Tentar tratar antes disso acabar se tornando uma ocorrência policial. A Lana levantou a mão. Então, quando eu fiz a pergunta sobre denunciar ou não, é porque lá onde eu trabalho nós temos protocolos, e assim, quando chega uma criança que a gente vê, né, a gente observa que está tendo abuso, alguma coisa, a gente tem autonomia para estar buscando o conselho tutelar, ligando para o conselho tutelar para estar indo lá. Mas quando chega a mulher vítima, nesses casos, né, de violência doméstica, se não é em flagrante, a gente tem que perguntar, né, abordar ela perguntando se ela não quer fazer a denúncia, se ela não quer fazer um boletim, e muitas vezes elas resistem, falam que não querem, que ali foi coisas do momento, e que vai passar, então assim, será que não eu estou colocando, não sei se nos outros locais são assim, não tenho essa informação, mas assim, será que não seria uma abordagem melhor de mandar ela para uma abordagem mais assistencial, psicológica, para tentar convencer ela a fazer essa denúncia? Será que não seria assim um caminho? Não sei se nos outros lugares tem esse trabalho, né? Lá com a gente, nós temos que perguntar se ela quer fazer a denúncia, entendeu? Lana, na tua cidade tem delegacia da mulher? Tem sim. Então, cabe sim a denúncia para a delegacia da mulher. A delegacia da mulher não vai mandar uma viatura imediatamente na frente da casa dessa mulher e fazer ela passar por uma situação vexatória. Essa delegacia, pelos protocolos de pesquisa e de investigação, ela vai acionar essa mulher, essa vítima, e vai tentar abordar para compreender o ocorrido. Nós não podemos deixar de levar em consideração também, em situações onde ocorreram vias de fato, onde a mulher e o homem foram agredidos. Né? Eu sei de casos onde o demônio lá era a mulher, o cara apanhava pra caramba. Então, é óbvio que ali, diante do contexto particular daquele caso, os dois saíram machucados, os dois foram para o hospital. Agora, nesse caso, ainda mais quando tem reincidência, não é um caso isolado, aconteceu uma vez e aconteceu uma segunda vez. Eu, particularmente, acredito que deve ser informado da delegacia da mulher
acredito que deve ser desenvolvido um protocolo com a Delegacia da Mulher, porque eles sabem como tratar disso. Existe um investimento pesado do Estado brasileiro hoje sobre este tema, ainda mais porque nós tivemos, nos últimos meses, várias acusações, né, de assédio moral, de assédio sexual em instituições públicas. Então, isso mais do que nunca está em evidência e existe uma preocupação do Estado em tratar, em acolher e resolver esse tipo de problema. A Karine colocou o seguinte: a assistente social direcionando as famílias com a proteção do agressor. Exato, Karine. Por isso que eu falei, o assistente social, quando é provocado, ele vai fazer essa interação, ele vai compreender o problema antes de levar para a força policial, antes de levar para a delegacia ou para o judiciário, mas ele tem condição, ele tem o poder de fazer ali o direcionamento, o amparo dessas famílias, para que elas venham sair ali daquela situação vulnerável, para que elas não venham sofrer uma agressão. Medidas protetivas funcionam? Depende. Depende do agressor. Tem casos, né? Lá no Rio de Janeiro, esse ano, saiu na mídia uma professora que estava com medida protetiva, existia um processo legal, e o cara não respeitou, foi no trabalho dela e disparou 3 tiros contra ela e ela veio a falecer. Então, depende. Nós estávamos falando antes de iniciar o bate-papo aqui de algumas situações da nossa sociedade, de psicopatas, de pessoas que são doentes, tem patologia, eles vão fazer de tudo para provocar o mal a outra pessoa, sendo essa pessoa um companheiro, um ex-companheiro, uma companheira, uma ex-companheira, enfim, a pessoa vai provocar de alguma forma. O Lucas levantou a mão aí. Ele ficou com vergonha. Ô, Lana, você tem mais alguma pergunta ou sua mão ficou levantada da sua primeira pergunta? Não, eu estava falando sem microfone, com o microfone desligado. Posso falar? Apagou Pode, a mãozinha? Então, na verdade, assim, né, no caso da denúncia que a Lana estava trabalhando, no caso do protocolo que ela tem, pensando na gente como igreja, eu acho que assim, tem uma série de consciência, cara, uma tendência da gente querer denunciar, mas tem um aspecto seguinte, né? Por mais que a gente trate a violência física como algo sério, para a mulher entender aquilo como algo sério, nem todas entendem no primeiro momento, né? Às vezes elas entendem a violência como uma parte de um casamento desestruturado. Então, elas fazem cálculos, né? O cálculo do filho, o cálculo do amor, o cálculo financeiro, o cálculo da solidão. Então, para que haja essa consciência de denúncia, elas passam por várias etapas, né? A mulher pensa muito. Tem uma série bem inocentezinha, mas provocativa nesse aspecto no Netflix, que chama Made. Ele é uma menina que sofre algum tipo de violência, não tanto física, né, mas uma violência generalizada. Ela vai para um abrigo e depois ela decide deixar o abrigo. E a moça do abrigo, ela fala para ela que as mulheres precisam de várias idas e vindas para tomar essa decisão. Então, eu acho que, assim como o caso da alienação parental, eu acho que cada caso é um caso, né? Às vezes, se realmente é um risco iminente, a gente precisa procurar algum tipo de confrontação e denúncia para que a gente não se arrependa amanhã, né? Mas, por outro lado, temos que ter cautela para a gente não aumentar o problema, né? E, de repente, a mulher sofrer consequências piores dessa denúncia. Então, acho que é sabedoria do Espírito Santo aí para a gente conduzir. Sim, de fato, não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso. A denúncia, eu particularmente motivo que ela aconteça, principalmente se existem situações reincidentes. Ou seja, a mulher foi agredida uma vez, 2 vezes, 3... Opa, peraí, vai esperar ela morrer, esperar 10 vezes? Então, cada caso é um caso. Existem problemas que ocorreram de forma isolada. Houve uma situação ali, as pessoas saíram fora dos limites e aquilo depois, de alguma forma, foi solucionado. Mas tem coisas que continuam.
Pessoal, mais alguma pergunta? Estão me perguntando aqui se essa palestra vai estar disponível. Vai sim. Aliás, o Heitor José disse que já logo, logo vão estar as 4 disponíveis. Gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? Se aparecer alguma outra pergunta, querendo mandar direto no meu WhatsApp, estou à disposição. Como eu falei, eu não sou especialista, minha especialidade no direito é outra, eu trabalho numa outra função. Estar participando desse evento, para mim, é algo muito motivador. Eu acredito que é dessa forma que nós vamos trazer conscientização e fortalecer a nossa sociedade. Então, o que eu puder fazer, se eu não souber, eu vou pesquisar. Se eu tiver informações, vou estar à disposição para contribuir da melhor forma possível, sempre. E Paulo, a gente agradece muito a sua disponibilidade aí de estar falando com a gente, de compartilhar o seu conhecimento, instigar, né? Isso instiga a gente, porque é o que foi falado, a gente não tem uma solução, né? É uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo e para todos os casos, né? Mas, como o Lucas estava falando, que a gente tem a sabedoria aí ao lidar. E, Paulo, agradeço mesmo pela sua vida, né? Teremos outros momentos e outras oportunidades, né? E vou orar agradecendo a Deus pela sua vida e orar para que Deus esteja sempre nos direcionando ao centro Amém. da vontade dele, e orar pelo seu casamento, né? 21 anos. Então, vai sair daqui e vai comemorar. Isso é bom, isso é benção. Vamos orar, então? Meu Pai querido, obrigado por essa semana que nós tivemos, por esses 4 dias de aprendizado, de reflexão. Mas eu peço que o Senhor esteja fazendo o teu querer em nós e que esse conhecimento que foi ensinado seja absorvido da melhor forma possível para que tomemos decisões sábias, ó Pai. Tomemos decisões que salvem vidas, que tenham olhar de misericórdia, compaixão às situações, às vítimas, e que possamos sempre ser um luzeiro, ó Pai, a um mundo decaído em trevas. Quero te agradecer pela vida do Paulo, ó Pai, porque ele tão prontamente aceitou esse desafio, e hoje nós tivemos o privilégio de ouvi-lo e aprender com o conhecimento dele, e que o Senhor esteja abençoando ele, a Karine, nesses 21 anos de casamento, que o Senhor esteja sempre à frente de tudo, como sempre, e que o amor cresça, se multiplique, a cumplicidade, ó Pai, que venham mais anos debaixo da Tua graça. Agradecemos pela vida deste casal, e agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui, que tenhamos uma noite de descanso abençoadora e uma sexta-feira no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe Obrigado, vocês. Marcelão. Tchau, tchau. Tchau, Eu que Paulão. agradeço. Tchau pra Tchau, vocês. Deus abençoe.